Amigos da TV Cidade, começamos aqui a segunda edição do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas de jornalismo pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O nosso convidado da segunda edição é o convidado que esteve conosco na primeira edição. Nosso convidado semanal, o empresário Senair Gomes da Silva. Nós vamos tratar também de assuntos aqui do âmbito local, mas antes disso ainda continuamos sobrevoando ou na esfera nacional, sobretudo federal, em Brasília. Muito se tem ouvido o Supremo Tribunal Federal, enfim, o Congresso, falar sobre a questão do foro privilegiado, restringe aqui, restringe ali, fulano tem direito a foro privilegiado, não tem mais direito. Aliás, eu li uma matéria já há uns 15 dias que mais de 54 mil brasileiros têm direito a foro privilegiado. Não dá para acreditar, não dá para aceitar uma situação dessas, né, Senair? Faz alguma coisa e tu tem foro privilegiado. Então é aquele ditado, passa a mão na cabeça, é isso? Acontece que a lei não é igual para todos. Infelizmente, por isso deveria ser. Porque o que é o foro? Não se usa essa palavra foro privilegiado, não sei o que de foro aí, mas não cabe a mim. Mas se usa uma outra conjugação no ramo dos advogados. Isso foi criado para que o parlamentar, no exercício da sua função, tivesse deputados estaduais, vereadores, senadores. O vereador não, será que o vereador não entra? Não. Então são deputados federais, deputados e senadores e governadores no exercício da função, no exercício do mandato, porque seria fácil. Presidentes. O seu Leandro chega lá e inventa uma coisa e até provar e coisa, então assim. No exercício da função, responsabilidade da função, você tem o Supremo Tribunal, que aí não é qualquer um juiz de primeira instância que te enrola a vida. Você precisa ser respeitado no cargo que você está ocupando. Você tem liberdade na ocupação desse teu cargo. Aí a coisa foi se ampliando, e aí qualquer crime que se faça, independente de mandato, tem foro privilegiado. Não é assim. Foro privilegiado seria um deputado federal é pego contrabandeando, é pego com droga, é traficante, mas não tem nada a ver com o exercício do mandato. Ele vai para a justiça comum normal, ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância normal, tudo normal, como um cidadão normal. Ele não estava usando o cargo dele como deputado, ele não estava desempenhando a função de deputado, ele estava desviado de função, eu estava em outro local e outra coisa. Agora, misturou tudo. Porque os crimes anteriores cessam. Não deveriam, até porque criminoso não pode estar desempenhando um cargo público, um mandato parlamentar. Então, há uma confusão muito grande nessa história toda, e aí acaba, dentro do Supremo, que não tem a mínima condição de julgar todo esse problema, acaba perdendo a validade, né? E aí você ganha liberdade porque prescreveu o crime. Isso só no Brasil. Que eu saiba, outros países não têm essa vergonha que é você olhar, mas o Maluf, agora, alguns crimes já foram prescritos, agora... Mas o Maluf foi o primeiro da história. Agora, depois de 80... Olha, eu conheci... O Maluf com a bingala. Mas, gente, eu conheci o Lula em 76, 77, não lembro, uma coisa assim, antes dos anos 80, antes de 80 eu conheci o Maluf. E já ouvia ele combinando coisas num churrasco ao meio-dia. Há mais de 30 anos, então, quase 40 anos. Quase 40 anos. Agora que botaram o homem na cadeia, agora não precisa mais. Sim. Só devolver o que roubou e acabou a conversa, mas deveria ter devolvido o que roubou naquela época. Olha a Coreia do Sul, a primeira-ministra se meteu não sei se não foi o Odebrecht, acho que não, claro que não, estou brincando, mas assim, em propina. Sim. Em 30 dias, ela foi afastada, em 30 dias concluíram o processo, presa. Coreia do Sul. Por que aqui no Peru, o presidente caiu também, né? O P, não sei o que. Isso, presidente. Tem umas iniciais meio engraçadas. Então, esse cara também foi rápido. Por que aqui demora 30, 40 anos? Por isso que dizem que justiça que tarda
não é justiça. Não é que justiça tarda, mas não falha. Não, justiça que tarda é falha. Porque muitas vezes, e acontece aqui no Rio Grande do Sul, a questão dos precatórios. Vai para a justiça e vai, e recorre. E quando a viúva vai receber, ela já não faz mais nada com esse dinheiro. Ela já está na beira no final da vida que ela vai receber o precatório. Tem que ser, a justiça tem que ser ágil. Mais célere. A justiça que tarda é falha, sim. A justiça caríssima como é a nossa, qualquer movimentação que você faça e que você use a justiça, custa muito caro. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal acabou restringindo um pouquinho essa questão do foro privilegiado, né? E aí, claro, que já tem, em outras palavras, já tem gente em Brasília que não gostou da história. A reação foi imediata. O Congresso Nacional está tentando suspender a intervenção no Rio de Janeiro para que possa votar a ampliação desse foro, a ampliação dessa proibição do uso do foro privilegiado para todos esses 50 e tantos mil que você falou. Todos vão ter o foro privilegiado restrito ao exercício do mandato. Como deveria ser. Está fora do mandato. E tem muita gente aí que detém o foro que vai perder. Muita gente nessa nova legislação que estão propondo. Isso vai à votação provavelmente nos próximos dias. Olha lá, tá aí no TP. Sabe o que é TP? É teleprompter, né? Tá aí, nome do presidente do Peru. Tu não enxerga, né? Pedro Pablo Kuczynski. Mais ou menos é isso, né? É o PPK. O PPK, exatamente. Israel atento já pesquisou mas aí, tá esse Israel é fera, hein? O PPK. Esse o PPK, o Pedro Paulo Kuczynski, acabou perdendo o mandato lá no Peru. Lá sim chegou uma ramificação da Odebrecht. 2 ex-presidentes, ele e o Fujimori. O Fujimori foi solto por questões humanitárias, estava muito doente. Mas 2, aqui provavelmente vai 4. Se for levado a sério, Collor terá que ser preso. Lula já está. Dilma provavelmente, porque aquela história de Passadina não passou. Está bem contada. Não passou na garganta de ninguém. E o Temer também vai, né? E o Temer nem se fala. Nem se fala. Se há provas contra o Lula, imagina contra o Temer. Que venha muito mais tempo operando no escuro. Sim. Porque ele não aparece. E o Sarney se escaparia dessa? Também não, mas o Sarney já está por uma questão humanitária. Agora Sarney e Maluf estão na mesma situação. Estão na mesma situação. Questões humanitárias não se prende mais o Sarney. Porque ele vai para o Maranhão cuidar dos marimbondos de fogo dele. Sim. O Sarney não tem como mantê-lo preso. Custa muito caro para nós também, né? E o que ele tinha que fazer de estrago no Brasil, acho que ele já fez. Agora, o Temer sendo preso, ele vai se acomodar. Abre a porteira. Vai se acomodar. Falando no Temer, no começo da semana, o presidente da República deu uma informação à imprensa também de que estuda uma redução nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Sim, eu até parei, estava no carro, mas vem cá, será que é verdade isso? Aí na rádio acabou repetindo a informação, o presidente estuda a redução nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Ô, Sinelli, dá para a gente ficar um pouco feliz ou a caneta vai correr? Lembra quando a Dilma baixou a energia elétrica? 24%, 25%. Depois a gente paga, né? Depois a gente pagou com juros. E geralmente baixa sempre assim naquele ano especial, né? Aquele ano especial de eleição. Mas eu não entendo porque o Temer está fazendo isso, sinceramente não dá para entender. Porque o combustível vem hoje ainda falando com um transportador, e ele vinha me falando, o diesel estava em 2 e alguma coisa, e de repente foi 3, aumentou mais de 50% nos últimos 2 anos. E os fretes, por questões da economia, foram diminuindo, encolhendo. Então hoje o transportador, via de regra, está com muita dificuldade. E agora me fala em diminuir combustível. Reduzir os preços. E houve, eu falei isso também. Só se o presidente vai cortar na tributação, acho brabo, hein? Precisando de dinheiro como estão. E quando a Dilma ainda era presidente, houve um discurso muito forte de que o Brasil teria que fazer a opção pelo transporte de massa. E logo em seguida, para ver como os governos vêm com essa loucura há muito tempo. Logo em seguida, aumento do diesel, 10. Aumento da gasolina, 5. Sim, mas o transporte de massa é conduzido, todos os carros são a diesel. Então, se
se é uma decisão de ajudar o transporte de massa, baratear o custo do transporte de massa, não aumenta o diesel, aumenta a gasolina, então, que é um transporte individual. Ele é movido a gasolina, né? O transporte, álcool, gasolina. O transporte individual, então, esse pode pagar um pouco mais, se é essa a opção pelo transporte de massa. Então, há esses absurdos que a gente não consegue entender. Quais os grupos econômicos que estão financiando as suas campanhas para que sejam beneficiados com a sua legislação. Agora, se ocorrer realmente uma queda, uma redução nos preços da gasolina, dos combustíveis e da energia elétrica, olha, lamento informar, vai ser bom enquanto durar, mas não se preocupe que depois nós iremos pagar. Pode ter certeza. Se paga muito mais. Sim, se paga mais. É aquela coisa, vai durar um período X, beleza, caiu tanto por cento o combustível, caiu tanto por cento a gasolina, a energia elétrica, depois quando você nota, a situação fica realmente complicada, você vai acabar pagando muito mais. E olha que a gente tem falado aqui, né, Cineiro, o preço do litro da gasolina já passa de R$ 4,50. E tem regiões aqui no estado, que o preço da gasolina não chega a R$ 4,00. Aqui no estado. E nós aqui na Serra pagamos R$ 4,40, R$ 4,50, enfim, oscilando nessa margem aí. Realmente não dá para entender. A gente já falou aqui, mas enfim, o litro da gasolina custa para a Petrobras R$ 1,72, acho que é isso. O resto é toda aquela carga tributária que o governo aplica. Mas é isso que a gente fala e é simples de entender. Como nós vamos baixar a carga tributária, que é a carga tributária que mantém a máquina pública funcionando, se cada vez entra mais pessoas no serviço público, ganhando bem, cada ano aumentam as despesas públicas federais, estaduais e municipais, e cada ano pioram os serviços públicos. Sim. Como sair dessa equação? De mais serviços públicos caros e nós aqui na outra ponta tendo que bancar serviços que nós não temos. Como se resolve isso? Diria o italiano, le mia facile no. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha, o segundo bloco da segunda edição do programa. Fiquem conosco. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331.
programa Cidade Aberta, segunda edição, já está de volta no ar aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e ainda pelo nosso site, o Cidade Aberta, hoje com a presença do empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos nossos estúdios. Agora vamos puxar, como diz o gaúcho, a brasa para o nosso assado. Senair, em Farroupilha, aqui no município, nós estamos com intervenções da municipalidade, da administração municipal, na área central da cidade, no projeto de revitalização do centro. No trecho da Júlio de Castilhos, a partir da Pena de Moraes, até ali a rua 13 de maio, deve ser esta rua que sobe ali no posto de saúde central. São 3 quadras que estão com o trânsito praticamente fechado, muito barulho, muita obra acontecendo, mas também há muita reclamação de lojistas e que as obras estão demoradas. Tu tens acompanhado esse assunto? Claro que não tem como não fazer uma obra e não termos transtornos. É normal isso, né? O que não é normal, talvez, é o tempo, né, de duração. Exatamente isso. Eu acho que o planejamento para essas obras, onde envolve ir e vir das pessoas, tem que ser muito cuidadoso, né? Esse planejamento tem que ser muito cuidadoso, porque tu não pode abrir um buraco no meio da rua onde as pessoas tenham... tipo na Pena de Moraes. Uma obstrução de trânsito. E como você chega em casa? Como você chega até a sua garagem? Se há uma interrupção da rua. Então tem que ser bem planejado para que as pessoas tenham um tempo menor... O mínimo possível de impacto na vida das pessoas. Um tempo menor de dificuldades. Agora, as obras, eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas deverão ser obras que vão melhorar a cidade, não vão ser obras para piorar. Então, as pessoas também têm que ter um pouco de paciência, claro que toda paciência tem limite. E entender que, para que se melhore a cidade, nós temos que passar por essas dificuldades também. O que se questiona é o tempo em que ficam essas obras atrapalhando o nosso ir e vir. Isso sim deve ser questionado. A prefeitura precisa fazer obras e as obras demandam tempo. Mas que esse tempo seja razoável. E tem algum tipo de obra, algumas intervenções que são feitas que mexem muito com as pessoas e com a opinião das pessoas. Eu vou citar um exemplo, estava trabalhando em Caxias do Sul, não me recordo o ano, mas foi no segundo mandato do prefeito Pepe Vargas em Caxias do Sul, quando foi revitalizada a Praça Dante Alighieri em Caxias do Sul. Na época, o secretário de Planejamento de Caxias do Sul era o Mauro Cirne. O que ele ouviu não foi pouca coisa, porque foram retiradas, tu lembras do que era a Praça Dante Alighieri, a Praça Central de Caxias do Sul, foram retiradas árvores grandes, enfim, foi plantada uma nova vegetação, aí as pessoas reclamavam, porque não tinha mais sombra, porque não sei o quê, 1001 situação. Aí eu vim para Farroupilha, depois teve na gestão do prefeito Ademir Bareta, o projeto de revitalização da Praça da Igreja Matriz de Farroupilha. Quando colocaram abaixo, tinha lá alguns pinheiros, parecia que tivesse caído o mundo aqui em Farroupilha. Foi um transtorno também, enfim, muita reclamação, muita revolta. Agora, se mexe na Júlio de Castilhos também tem reclamação de lojista, tem reclamação de pedestre. Foi cortada uma árvore ali na intersecção, na junção da Júlio com a Coronel Pena de Moraes, causando também, tem gente que está criticando pelo corte, tem pessoas que defendem, então quer dizer, está uma celeuma toda essa situação. Por isso que se chama público, né? Público tem de tudo que é tipo. Tem as pessoas que pensam mais, outros pensam menos, outro pensa só de um lado, outro só do outro, não tem assim, uma capacidade de fazer uma análise um pouquinho mais crítica, mas com equilíbrio, né? Acho que não precisa nem a Deus nem ao diabo. Vamos seguir o meio do caminho. Me parece que há alguns exageros, porque se a cidade precisa se transformar, e precisa, toda a cidade precisa sofrer. Eu sempre critiquei Farroupilha porque acho uma cidade feia, calçadas irregulares, mato ao redor das árvores no meio das calçadas, sempre achei horrível. E comparo sempre a
Carlos Barbosa, Flores da Cunha. Não precisa ir longe. Não vamos nem comparar com Gramado e Canela. E a região alemã como um todo, né? Sim. São cidades bem mais cuidadas. Agora, se estão tentando, eu não vi as obras, e eu acho que ninguém viu ainda, né, elas concluídas, a gente pode fazer uma avaliação e fazer críticas, realmente, se é isso que a gente quer ou não, e dizer por quê. Podia ser melhor, podia ser diferente. Agora, eu acho que é importante se dar sugestões também, não apenas criticar. Dar sugestões para que a prefeitura cumpra o seu papel. Porque se há um orçamento e há verbas para a melhoria do visual da nossa cidade, eu sempre critiquei também, e não só Farroupilha, mas em Caxias do Sul, a falta de sinalização. A gente entrava na cidade e não sabia para que lado era o Salto Ventoso, para que lado... Em Farroupilha, é isso? Em Farroupilha. Já melhorou bastante. Já melhorou. Não sei precisar qual o prefeito, mas melhorou bastante, já há algum tempo vem melhorando a sinalização da cidade. Você entra numa rua, já está lá uma indicação, saída para Porto Alegre, saída para Bento, saída para Caxias. Melhorou bastante, ainda não é o ideal. A gente viaja em outras cidades que é bem melhor sinalizada, que segue uma sinalização. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu resolvia ir para... Era muito bem sinalizado. Para você se perder em São Paulo, até porque se perder em São Paulo era um desastre. e era bem tranquilo para dirigir dentro da cidade. Tranquilo, sim. Claro, a sinalização é o X da questão, né? Fora os engavetados. Nossa, era horrível. Eu ainda acho o nosso trânsito um pouco desorganizado em Farroupilha. Eu te diria, pelo tamanho da cidade, eu que acompanho a cidade há mais de 20 anos... Ele poderia ser melhor. Poderia ser melhor, mas ainda está tranquilo. Ainda é muito tranquilo. É claro que não existe mais aquela... Quando vim morar em Farroupilha, eu dizia, vou no Banco do Brasil, estacionar na frente. Na frente do banco. Eu vou na farmácia X, estacionar na frente. Eu vou a outro lugar, estacionar na frente. Hoje tu esquece, Hoje né? O centro está um pouquinho conturbado. Depois do estacionamento pago, no começo deu uma certa melhoradinha, agora as pessoas se acostumaram a pagar, então já tumultuou de novo, já não se encontra mais lugar assim tão fácil. Mas tem alguns estacionamentos pagos, pátios de estacionamento, garagem, que são pouco usados. Só porque é um pouco mais caro, mas são pouco usados. Bom, Cinério, já encaminhando a reta do final do programa, vamos falar sobre praxe, nós temos adotado isso, o tabuleiro eleitoral, a movimentação, a corrida para a presidência da República. São mais de 20 pré-candidatos que lançaram o seu nome para concorrer à cadeira do Palácio do Planalto. E alguma novidade nesta semana, no teu ponto de vista? Eu assisti ontem a entrevista no Roda Viva, segunda-feira, sobre com o Boulos, sim, que é um filósofo, um professor, e para minha surpresa, de presidente do movimento do Sem Teto. Achei meio estranho, professor universitário e tal, mas tudo bem, deixa lá. E eu não consegui assistir toda a entrevista dele, porque é um pouco tarde para metalúrgico, 10h30 já é madrugada. Mas alguma coisa que eu ouvi dele me chamaram a atenção. Por exemplo, o problema do Brasil são as desigualdades sociais. Mas como é que se faz igualdade? Eu era um maior desigual da sociedade. Quando eu nasci, em 13 de maio de 52, portanto eu vou fazer 66 anos, com as mães que se misturaram no meu dia, no próximo domingo. Sério? O meu dia não muda, delas é que muda. Então, elas, hoje eu recebi uma crítica. O dia 13 é o teu dia? Não, dia 12. Dia 13, não, dia 13. Dia 13 de maio. Dia 13. Viu como a gente chega numa idade e mistura. 13 de maio completa 66 anos. Tu pode inverter a tua idade que dá na mesma. Sim, posso inverter. Eu estou invertendo. Eu botei o 6 à direita e botei para a esquerda. Não altera o produto. O 6 que vai na direita eu botei para a esquerda, mas tudo bem. Tá, o mais velho, né? O mais velho é o da esquerda. O da esquerda. Eu botei para frente. E o mais novo eu botei para trás. Mas assim, desde que eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, não tinha calçamento, nem cascalho na rua, não tinha, era barro mesmo, não tinha meio de transporte. Alguns tinham o cavalo, o burro, nem era cavalo, o burro, outros nem isso não tinham. Tudo era difícil. Água encanada, tinha que buscar com o balde lá no poço. Tá? Então, naquela época mesmo, há 66 anos, na cidade tinha água, tinha luz, tinha calçamento, todas essas coisas. Só olhar as fotos antigas. Então, eu sou um desigual da sociedade. Qual foi a receita? Estudar e trabalhar. Estudei muito, aprendi pouco, mas estudei muito e trabalhei muito.
Rendeu pouco também? Tá, mas é suficiente. Não estou reclamando do resultado do meu trabalho. Isso se faz igualdade social. Fazendo como? Dando oportunidades. Agora, quem busca as oportunidades e quem aproveita as oportunidades, aí que vem a diferença. Certo. O que nós temos que treinar é a mentalidade das pessoas que vêm aí, que com moleza, com boa vida, com facilidade só, não se alcança degrau nenhum. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, anunciou que desistiu de concorrer à presidência da República. É um fato? Um fato bom para o Brasil. Bom para o Brasil? O por medo, quê? eu tinha medo que um Collor da vida, de novo, decolasse e fosse ser presidente, um cara que foi presidente do Supremo, o primeiro negro a ser um ministro do Supremo Tribunal, foi defensor do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo, ele é indicado pelo Lula e devia favores para o Lula, Lula devia favores para ele. Então, há há uma mistura entre Lula, a turma do Lula e o Joaquim Barbosa. Houve aquela história do mensalão e tal e coisa, não tinha saída. E por que então ele se sentiu ameaçado? E ele disse que se os brasileiros soubessem o que ele sabe, que ele sabia na época, ninguém ia dormir. Por que ele não falou? Por que não falou? Então agora vai ser candidato a presidente. Ainda bem que ele usou um pouquinho de inteligência, um pouquinho de noção. Ainda que ele teve um pouco de flagrômetro. E disse, não, nessa eu não vou embarcar. É fria, meu amigo, não dá para ser assim. Então o Brasil está com alguns aventureiros, Ciro Gomes é aventureiro, a Marina, mas o que é a Marina? Vai ser presidente do Brasil? Que jeito? Mas como? Me expliquem. Aí me aparece o Bolsonaro, que é o outro extremo, me aparece quem? O Alckmin, que é o mais preparado política e administrativamente falando. Mas não decola, não é isso que o povo quer. O povo quer outra coisa. Se é sujo ou não... já entrou na questão do desgaste, né? Isso. É mais do mesmo. Não, e outro detalhe, o Alckmin, de repente, vai ser outro que vai para trás das grades, segundo o que se fala. Então veja que nós estamos num tabuleiro bem complicado. Muito complicado. Hoje não dá para arriscar? Eu não uma arriscaria, vantagem para o Bolsonaro? Não, esse é o meu medo. E essa é a minha preocupação. O Bolsonaro deverá ganhar essa eleição. O que vai acontecer com o Brasil depois? Agora, também por outro lado, vamos diminuir um pouco, por outro lado, não iam dar fogo no Brasil se o Lula fosse preso? Ele está lá há 30 dias e o Brasil continua igual. O Brasil não continua pegou andando fogo normal. ainda. Aqueles que não querem trabalhar estão lá, na vigília. Aqueles que querem trabalhar estão cuidando de sua vida. O nosso amigo Israel continua trabalhando. Nós continuamos trabalhando. Bom, perfeito. Vamos lá, antes que pegue fogo o programa e o tempo já está esgotado. Ele já fez um sinal, já botou 00 lá, que acabou. Já acabou então. Vamos embora. Obrigado pela presença. Obrigado Até pelo semana convite. que vem. Eu estava com saudade de voltar aqui. Sempre bem-vindo à casa. Muito obrigado pelo convite. Em nome da nossa direção. Um grande abraço a todos, uma boa semana e um bom Dia das Mães. Um abraço carinhoso para as nossas. Quem tem a mãe, aproveite. Aproveite, né? Com certeza. Obrigado, Senair. Nós estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Cidade Aberta, segunda edição, aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso canal 14, o canal digital da NET no município. Muito grato a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa. Não desligue a TV, não troque o canal, fique aqui na TV Cidade, porque a nossa programação segue com as nossas atrações. Você já sabe, o que é de Farroupilha você só vai ver aqui na TV Cidade. A todos um grande abraço e até o nosso próximo Cidade Aberta pela nossa TV Cidade.